Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psique Ponto a Ponto. Meu nome é Fernanda Zogaibe, estou aqui com a Sueli Detogni, somos psicólogas clínicas e hoje nós vamos falar sobre TEA, transtorno do espectro autista, e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. 2 transtornos do neurodesenvolvimento que são detectados já na infância, estão presentes desde a primeira infância e atingem muitas pessoas hoje em dia. Para essa conversa, temos a participação especial da pedagoga Mary Mioto, que é especialista em educação especial inclusiva, TEA, e ela trabalha como professora no atendimento de crianças atípicas na rede municipal de Vila Velha. Bem-vinda, Mary. Bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, trazendo a sua experiência na área da educação. Exatamente. Meninas, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir com um tema que é tão relevante para os nossos dias. Na área da educação, a gente enfrenta muitos desafios para proporcionar para essas crianças um ambiente de qualidade, para que elas se sintam acolhidas e consigam se desenvolver plenamente. Com certeza. Pois é, Mary, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, como que se caracteriza, o TEA e o TDAH. Eu vou falar um pouquinho do TEA, depois o Sueli fala, do TDAH. Então, o TEA é uma condição neurológica, que afeta principalmente a comunicação, a interação social e o comportamento. Apresenta interesses restritos e estereotipados, É chamado de espectro justamente porque os sintomas e as gravidades podem variar muito de uma pessoa para outra, A sua origem ela é muito complexa e multifacetada. A genética tem uma grande influência, Porém, não há um único gene responsável pelo autismo, como existe, por exemplo, para a síndrome de Down, São alterações diferentes em diversos trechos do DNA que podem levar ao desenvolvimento do transtorno, Mas as mudanças do genoma, elas não podem ser capazes de explicar 100% dos casos. E aí entram diversos fatores também ambientais, Principalmente aqueles que acontecem durante a gestação da criança, E aí nós temos alguns fatores de risco que podemos chamar de fatores ambientais, como, por exemplo, a idade dos pais, da mãe e do pai. A gente sabe que hoje os dois têm influência sobre isso. Quadro de diabetes desenvolvido durante a gestação, a hipertensão, o estresse, obesidade, enfim, vários outros fatores que podem acontecer, Mas nós sabemos que crianças, adolescentes e adultos com essas características do transtorno do espectro autista não podem ser consideradas incapazes. Sim, claro que não, Eles têm apenas uma diferença do que é esperado nos marcadores do desenvolvimento. Ou seja, tem características próprias, subjetivas, e cada um no seu tempo tem as habilidades para poder desenvolver. Não é verdade? Verdade, Já o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele se caracteriza por uma tríade, uma tríade de sintomas que são desatenção, impulsividade e hiperatividade. E ele é caracterizado principalmente por problemas, dificuldades de aprendizagem, E estudos científicos já apontam que pessoas com TDAH, elas têm algumas alterações em algumas regiões do cérebro e em suas conexões também, Então, são regiões, essas são regiões, que são responsáveis pela capacidade de atenção, pela memória, pelo autocontrole, pela organização, planejamento, entre outras questões também, Então, claro que é importante a gente pensar e considerar também que esses comportamentos, eles são comuns para todas as pessoas, Então, em um momento ou outro, a gente vai ser desatento, a gente vai ficar um pouco mais ansioso, às vezes a memória falha, não é mesmo?
faz parte, né? Mas quando essas questões passam a comprometer a socialização, né, a saúde emocional e principalmente o aprendizado da pessoa, é importante a gente acender aquela luzinha de alerta, né? Sim. E precisa investir em cuidados específicos também e fazer uma avaliação, né, desse contexto. Fala pra gente, Mary, como que na escola as crianças apresentam, né, se apresentam quando tem esses transtornos? Então, acho que a gente percebe que mesmo antes do diagnóstico, né, são dois transtornos que a gente percebe que tem um prejuízo, né, acarreta um prejuízo para a criança, porém, apesar de ser duas condições neurológicas diferentes, Sim. elas têm características em comum, Certo. que é a dificuldade na socialização e na regulação do comportamento. Então, essa criança, eu vou falar do TEA, ela chega na escola, muitas vezes, ela pode apresentar uma hipersensibilidade reativa, que é o quê? Ela pode ter não ter sensibilidade nenhuma, aquela criança que bate, esbarra na mesa ou na cadeira, no outro dia tá com o rosto, ela não chora, porque ela não é que ela não sente dor, mas o nível de sensibilidade dela é pequenininho, né? Entendi. Ou uma hipersensibilidade auditiva, olfativa. Nós atendemos uma criança esse ano que, ao chegar na hora do lanche, né, do refeitório, ela fazia muita ânsia de vômito. Olha. Por causa do cheiro da comida. Então, qual foi a estratégia que o professor usou? Vamos descer um pouquinho depois, porque aí aquele cheiro, quando destapa as panelas, né, que dá aquele aroma gostoso, para ela aquilo incomodava demais. Que bom que... Foi uma estratégia que funcionou. Depois ela já conseguia entrar, sentar, não tava aquele cheiro forte de comida. Então eles podem apresentar, no caso do TEA, movimentos estereotipados, que é ficar rodando no próprio eixo, andar na pontinha dos pés, que tem a ver com a sensibilidade, que eu falei da hipersensibilidade. Eles podem se apresentar, ter crises, né? Por conta da escola. Vamos colocar uma criança que tem hipersensibilidade auditiva. A escola é um lugar o quê? De muitos ruídos. A escola é um lugar de barulho, uma alegria. Então, assim, né? E isso, o que a gente pode fazer para trazer um conforto para essa criança? Usar os abafadores. Mas até a gente descobrir todas essas coisas é um caminho. Sim. Assim como o TDAH. Às vezes vai ser aquela criança que você vai falar com ela e ela parece que ela não está te ouvindo, ela não consegue processar a instrução que você está dando. Porque o cérebro dela está a 1000 por hora, ela não consegue terminar uma atividade, ela não consegue esperar a vez, ela se coloca em risco o tempo todo. E assim, aquela criança tem que estar de olho porque ela não tem a noção do perigo. Aqui a gente está falando da educação infantil, né? Porque ao longo da vida, isso vai atrapalhar muito. É aquele adulto que esquece as datas importantes. Vai potencializando, né? Exatamente. Então, assim, essa é a forma como elas se apresentam, né? Cada criança é única, então às vezes o que aquele autista apresenta, o outro não apresenta, é um outro prejuízo. Mas nós vemos que não é um incômodo só, né? É verdade. É um prejuízo. É importante mesmo, né? A gente diferenciar essas características dos dois transtornos, porque os tratamentos, as abordagens são diferentes, inclusive os tratamentos medicamentosos, né? Embora possa também haver os dois diagnósticos presentes, né? Como você já tinha mencionado, no mesmo indivíduo, né? E também pode haver outras comorbidades associadas a estes dois transtornos, né? Como, por exemplo, a ansiedade, uma deficiência intelectual, né? Enfim, então isso tudo tem que ser analisado, né? Você já até começou a dar um spoilerzinho aí pra gente, né? Quais as estratégias, né, que você recomenda para ajudar essas crianças que têm TEA, TDAH a se sentirem mais confortáveis no ambiente escolar? Então, eu acredito que tudo começa pelo acolhimento, que é onde a gente vai conhecer de fato essa criança, né? E ela vai se sentir segura também. E a partir daí traçar uma rotina. A rotina é super importante tanto para o TEA quanto para o TDAH. E aí eu me lembro que no ano de
acho que 2021. Eu atendi uma criança no Fundamental, eu estava no Fundamental 1, então era uma criança de mais ou menos 9 anos, porque além dele ter o TEA, ele tinha também o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e deficiência intelectual. E eu tive que montar uma rotina para essa criança que eu colava na carteira dele todos os dias, com velcrozinho, uma estratégia é os cards com a rotina, né? Ó, agora a gente chegou, agora é a hora da atividade, agora tem aula da informática, agora a gente vai lanchar, agora é a hora da educação física e agora é a hora de encontrar com a mamãe. Uma agendinha visual, uma né? agendinha, que é aquilo que a gente fala de ser uma rotina visível e previsível. Ele sabe o que vai acontecer depois. E isso evita a ansiedade, no caso do TDAH, né? E do TEA, ele prevê o que vai acontecer. Por quê? Eles não têm interesse, eles têm, uma das características é ter ali interesses restritos em uma coisa. Se o professor deu ali uma atividade em que ele tem hiperfoco, ele não vai querer sair daquilo ali para ir para um outro movimento, que seria, vamos colocar, a aula da informática. Sim. Ali eu já vou ter um bloqueio. Ele sabendo que aquele momento acabou, olhando, visualizando, não, esse momento acabou, agora nós temos que ir para o outro espaço. Isso já traz estava o quê? Pré-determinado, é previsível para ele. Então, isso ajuda muito, tanto para o TEA quanto para o TDAH, é uma das estratégias que a gente consegue usar para que eles fluam. No TDAH também, a criança, ela é hiperativa. Ela não consegue ficar parada na cadeira, né? O tempo todo ela precisa do movimento. Então, a gente também fazer pausas durante uma atividade, deixar que ela, né? Ela pede muito, posso ir ao banheiro? Posso beber água? Isso é uma fuga. Porque não quer ficar mais naquele... Sentada, não quer. Ela precisa do movimento. E isso também funciona muito. É uma das estratégias que a gente pode usar, pode funcionar, como pode não funcionar. Funciona para um, às vezes não funciona para outro. Mas a rotina pré-estabelecida é muito legal, tanto para o TDAH quanto para o TEA. Bem interessante isso. Isso poderia se estender para casa também, né? Se a gente for parar para pensar, né? Seria ótimo, né? Sim. Então, há muitos mitos em torno desses transtornos, não é mesmo, Mary? Sim. Você que trabalha diariamente com isso, fala um pouquinho sobre a sua percepção sobre isso. Então, sim, é a falta da informação. Então, assim, muitas vezes, até dentro da escola mesmo, né? Chega aquela criança que você ainda não teve o tempo de conhecê-la, aí você fala, que menino indisciplinado, né? Que menino sem limites. E muitas pessoas têm esse olhar. Será que a família, os pais, se fosse filho meu, mas olha, por trás tem um transtorno. Exato. Quando não diagnosticado, né, ainda é mais ainda esses mitos que, é sem educação, é sem limites, quando tem o diagnóstico, você já tem um outro olhar. Você fala, opa, tem um transtorno aí que a gente tem que levar em conta. E a gente tem que fazer algo para que essa criança não sofra tanto, porque é um sofrimento. Com certeza. Com certeza, né? Para ela e para os pais. Exatamente. No caso do TEA, quantas vezes a gente ouve, não gosta de socializar, não gosta do toque. E não é bem assim. Tem muitas crianças diagnosticadas com o transtorno dentro do espectro que são muito carinhosas e gostam do toque e gostam de socializar, porque tem outras características que trazem prejuízo para ela. Ali, dentro do transtorno, do espectro. Então, assim, a gente vê muito mito. Não gosta de socializar? Não gosta do toque? Não é por aí. Por isso que é tão importante a gente falar sobre o diagnóstico precoce, né? Você poderia, então, explicar para a gente um pouquinho por que é tão crucial identificar o TEA e o TDAH quanto antes, né? Principalmente para esse acolhimento aí na escola. Sim, o diagnóstico precoce, ele permite que a criança, ela receba a intervenção o mais rápido possível. Né? Então, assim, o quanto antes, melhor. Aí a gente... Vamos parar para pensar um pouquinho sobre o funcionamento do nosso cérebro. A gente sabe que o TEA ele tem uma dificuldade aí na socialização
E muitas crianças chegam com atraso de linguagem, Sim. que é uma das características também, né? Certo. Comum. Na comunicação social. Atraso ou não verbais, ainda não verbalizam. E o nosso cérebro tem uma plasticidade Sim. que o ápice dele é até os 5 anos de idade, principalmente para aquisição da linguagem. Não estou dizendo que essa criança não vai falar depois, ela vai falar, pode falar, porém, se o diagnóstico é precoce, ela tem um atraso na linguagem, a intervenção com o profissional, que aqui é o fono, audiólogo, ele vai começar Sim. a fazer a intervenção cedo. Então, essa criança ela vai ter resultados melhores do que aquela que os Claro. pais, né, não conseguiram o diagnóstico, não perceberam, porque não é normal uma criança com 2, 3 anos de idade não falar, Sim, verdade. que está dentro das fases do desenvolvimento da criança. Sim. Com 1 ano, a criança já fala, já precisa expressar algumas palavras. Então, assim, no caso do TDAH, a mesma coisa. Essa criança sobe, se coloca em risco, sobe nos móveis da casa. Essa criança, né, não fica quieta em nenhum momento, é um ambiente que é para ficar uma igreja. Ela não consegue. Às vezes assistindo um filme Não também. consegue. Tá no cinema, tá todo mundo, né? Se ela não consegue, ela tem que estar em movimento o tempo todo. Se diagnosticado precocemente, principalmente uma das intervenções pode ser via medicamentosa pro TDAH. A gente percebe isso muito na escola. Quando essa criança é hiper, ultra inquieta, recebe o diagnóstico, começa o tratamento, é outra coisa, gente. O menino sossega, presta atenção nas atividades, consegue concluir aquilo que antes ele não conseguia, consegue esperar o comando, agora é sua vez. Certo. Então, assim, é muito Na importante. prática, vê muita diferença, muito importante. Na prática, a gente vê, assim, é um alívio até para a criança. Sim, com certeza. Imagino. Verdade, né? Então, Mary, quais são alguns sinais que pais e professores devem observar para suspeitar do TEA e TDAH? Então, no TEA, com 8 meses, 6 meses, os pais já conseguem perceber, né? Que é o contato visual. Criança que não faz contato visual, os pais já têm que ficar ali com a pulguinha atrás da orelha. Vai crescendo, chama pelo nome, não responde, é como se não estivesse falando com ela. Criança que enfileira, não consegue usar o brinquedo com a função do brincar. Né? Ela pega um carrinho, fica rodando a rodinha do carrinho, ela pega os lápis, enfileira, tudo coloca enfileirado, já é também um alerta. Sim. No caso do TEA. Andar na pontinha dos pés também, que aí você já percebe que a criança tem uma hipersensibilidade ali. Rodar no próprio eixo, que a gente chama de estereotipia motora ou vocal, ou ficar emitindo um som o tempo todo, como se cantasse uma música. Também é um sinal de alerta para que esse pai procure um especialista. No TDAH, a impulsividade, que a gente tem falado tanto, ele se coloca em risco o tempo todo, a criança que não consegue ter foco em nada, você está falando, ele está pensando em outra coisa, ou nem um brinquedo, tá bom? Sim. Né? Muda Pega um, constantemente, isso, né? pega um, pega outro, pega um, pega outro. Sim. Como se não tivesse satisfeito com nada, mas não é isso, é a mente hiperativa que não deixa focar no que é necessário, né? Ter foco no que é necessário. Então, esses são alguns dos sinais, dentre tantos, né? A ecolalia também, a criança que só repete, igual um papagaio, e é assim mesmo. Qual o seu nome? Ela fala, qual o seu nome? Responde o que você perguntou. Tudo Verdade. bem? Tudo bem. Meu nome é Mary. Aí ele fala, meu nome é Mary. Interessante. Então a gente chama de ecolalia, no caso do TEA. Então os pais têm que estar antenados. Sim, verdade. É interessante a gente falar um pouco também sobre os aspectos emocionais dessas crianças, né? Como essas condições podem impactar o bem-estar emocional dessas crianças, pois as crianças que têm TEA e TDAH podem se sentir frustradas, muitas vezes, né? Inadequadas,
por não conseguirem se encaixar, às vezes, nas expectativas dos adultos, né? Das outras Exato. pessoas, inclusive dos pais, né? É verdade. Porque é tudo muito novo, né? Para aquela família, né? Então, é fato que é mito a gente dizer, como você já havia dito, que autistas não gostam de outras pessoas, não têm sentimentos, né? Não querem interagir. Na realidade, eles apresentam uma dificuldade, né? De comunicação social. Sim. E muitas vezes eles não entendem e não se fazem, não conseguem se fazer entender para as outras Verdade. pessoas, né? Sim, é por isso que é tão importante oferecer apoio psicológico, né? Criar um ambiente acolhedor, né? Onde a criança se sinta compreendida, se sinta aceita, né? Por quê? Porque isso pode levar a alguns problemas como baixa autoestima, né? Uma ansiedade, até mesmo uma depressão, não é mesmo? É muito normal a gente escutar, inclusive, adultos que têm TDAH, por exemplo, já são diagnosticados adultos, comentarem, relatarem que quando eram crianças se achavam burros, né? Entre aspas, porque não davam conta de, às vezes, acompanhar o conteúdo na escola. Exatamente. E aquilo trazia um sofrimento. E depois de adulto foi ser diagnosticado. Sim, né? se comparava, né, também com o coleguinha, muitas vezes, né? Na escola é Achava muito inferior. importante quando a gente consegue desenvolver um trabalho, e isso é lindo, gente, com as crianças. Por quê? É preparar essa criança para receber esse colega que é atípico. Sim. Pois é. Porque no início do ano a gente já tem, né, aqueles que têm o laudo, né, na escola. Então, assim, preparar essa turminha é bacana demais. E a gente vê na prática como funciona. Explicar sobre o autismo, explicar sobre aquele colega que não consegue ficar quieto por muito tempo. E eles ajudam. É lindo. Trabalha a empatia, a solidariedade. Então, assim, né? igual nós temos uma criança que ela tem hipersensibilidade auditiva, então quando começa muito ruído na sala, né? A baguncinha, né? Normal, Então né? ele já coloca a mãozinha no ouvido, grita e vai correr. Eles já Sabe, gente, vamos falar mais baixo. mesmos se regulam, Eles né? mesmos se regulam. Gente, vamos falar mais baixo. Né? O nosso amigo tá incomodando. E que são crianças de 4, 5 anos. Então, assim, olha como o bonito de ver. preparo, a bonito instrução faz toda a diferença no processo. Com certeza, É verdade. né? E aí, às vezes, a gente acha que são pequenininhos, não vão e entendem, né? Não, Entendem e acolhem. Tudo e acolhem. Desde Isso é mais pequenininhos já bonitinho. aprendem que há respeito, Isso né? aí. É isso Muito aí. bom isso, realmente. Mary, vamos passar para o outro lado agora. Você percebe um excesso de diagnósticos dentro da escola? Sim, tem aumentado a cada ano. Sim. Quando a gente, né, vamos puxar um pouquinho para trás aí, nós não tínhamos tantos diagnósticos. Sim. Mas isso reflete também que eu acredito que é a busca desse pai, dessa família, por uma resposta. Sim, Então, com certeza. eu acredito que é por uma das vias, é por essa via, né? A escola fala, opa, tem alguma coisa aí que tá destoando. E esse pai vai em busca e graças a Deus que ele consegue, A né? ciência O vem diagnóstico. evoluindo, né? Exatamente. Muito bom, né? Isso ajuda bastante, né? Então, embora não existam, né, assim, respostas precisas para os diagnósticos de autismo e TDAH estarem aumentando, né, assim, não há uma precisão, mas especialistas suspeitam que haja uma maior conscientização sobre os transtornos, né? Sim. Há também, assim, um maior acesso da população aos serviços de diagnóstico, né? A formação dos profissionais, né? Também, que são mais capazes de detectar esse transtorno. Vão se especializando mais. Isso aí, estudam mais, né? Pais, professores, pediatras, também um pouco mais conscientes, né? E informados, para quê? Para levantar essas primeiras suspeitas que a criança apresenta, né? A ampliação da compreensão do que é o autismo também, né? E, assim, há também fatores ambientais que colaboram com a maior frequência também, por exemplo, do TEA, né? Então, assim, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Estima-se que no Brasil haja mais ou menos 2 milhões de pessoas com autismo, que corresponde mais ou menos 1% da população,
não é mesmo? O autismo também ele é mais frequente em meninos, né? Porém, a incidência em meninos tem aumentado bastante, Sim. né? Então, o Ministério da Saúde traz pra gente que no Brasil, essa prevalência, né, de TDAH é estimada em 7,6 das crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos. Também 5,2 em indivíduos de 18 a 40 anos. Uma prevalência alta, altíssima, né? E 6,1 em indivíduos maiores de 44 anos. Sim. Então, assim, a gente vê que é um número bem grande da população, né? Considerável, realmente. Exatamente. Sim. Bom, como todos os transtornos, né? Não existem exames específicos para detectar o transtorno, né? Do TEA e do TDAH. Os profissionais de saúde, psicólogos e psiquiatras, recorrem a alguns questionários, testes validados cientificamente, além de entrevistas clínicas, né? As famosas avaliações neuropsicológicas que muitos os psiquiatras encaminham, pedem, né, para que seja avaliado pelos psicólogos, e as próprias escolas, né, geralmente encaminham essas crianças também para avaliações neuropsicológicas, né? O ideal é que os diagnósticos sejam feitos o mais precoce possível, né, como a Mary já tinha comentado, para aproveitar justamente as janelas, né, de intervenção do desenvolvimento neurológico, né? Mas isso também não quer dizer que o diagnóstico tardio seja um desperdício, né? De forma nenhuma, antes tarde do que nunca, né? Vamos lá no ditado, né? A descoberta em qualquer faixa etária, ela é muito importante, né? Para buscar uma melhor compreensão do transtorno, sobre si, iniciar tratamentos, avaliar sintomas específicos, dificuldades, né? Que aquele indivíduo enfrenta. E para que a pessoa consiga desenvolver uma melhor qualidade de vida, né? Para que ela sofra menos com os sintomas que ela apresenta, né? Verdade, né? Um outro ponto que nós podemos falar também, né, que a gente pode ressaltar, é essa questão do preconceito e da falta de conhecimento sobre esses transtornos, não é mesmo, Mary? Você acha que a sociedade está mais aberta para poder discutir o TEA e o TDAH? É um caminho que a gente está percorrendo, né? Um longo percurso ainda. Eu acho que a gente está aqui passa da linha, né, na partida. Nós demos o ponto de partida. Mas, assim, ainda existem muitos rótulos, né? Ainda existe a resistência, muitas vezes, da família, dos familiares. Muitas vezes, essa mãe, ela já viu que o seu filho é atípico. Mas os familiares ali dentro da família não aceitam de jeito nenhum que essa criança é atípica. Então, assim, ainda é um caminho que nós estamos percorrendo. Falar que, né, estamos preparados, está todo mundo, né, aberto para isso. É demais, né? É demais. Vou falar, demais. Ainda é demais. Nós estamos percorrendo esse caminho, né, esse percurso, e vamos chegar lá. Mas com muita instrução. Porque, assim, a gente fala da conscientização, né? A inclusão só acontece com conscientização e educação e muita instrução sobre o assunto. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Se as crianças, desde 4, 3 anos, estão preparadas para receber esse colega atípico, elas serão adolescentes, que, né, esse colega não vai passar por bullying ou sofrer de uma depressão, porque vai se achar o diferentão da turma, porque a própria turma vai abraçar. Eu já sei que ele tem um transtorno, eu sei que ele precisa da minha ajuda para essa caminhada aí. Então, tudo parte da conscientização e da instrução. Informação correta, né, adequada, preparar para que não haja também informações erradas, para também não ocorra falsos diagnósticos, né? Às vezes a criança é mais levada mesmo, nem é TDAH, né? Ou não, precisa ser bem analisado, bem pontuado, bem diagnosticado, né? Para que não haja sofrimento nem para um lado e nem para o outro, né? Pois é. Aí é importante também a gente comentar, ressaltar que existe
um público, né, que nunca foi diagnosticado, que são os adultos, né? E acaba recebendo esse diagnóstico tardiamente. Aí nós estamos falando, às vezes, de uma pessoa, um adolescente, que já tem uma inabilidade social, uma rigidez cognitiva, uma dificuldade em lidar com mudanças, e ao longo da vida isso vai gerando muitos prejuízos, né? É verdade. Hoje nós estamos mais um pouco focados aqui nas crianças, Sim. nos sintomas, na atenção à criança, principalmente porque a Mary é pedagoga e trabalha com isso, então está enriquecendo a gente com as práticas dela, né, com a vivência dela, mas é importante a gente saber que o adulto que apresenta isso e nunca foi diagnosticado, ele é bom que ele também se informe e aceite essa condição, se for realmente, né, diagnosticado, para que ele consiga ter uma qualidade de vida melhor, né, e aquilo não traga tanto transtorno para ele. Exatamente, né? E aí no TDAH, a gente pode ver, né, dificuldade de atenção, por exemplo, no adulto, né? Sim. Ou seja, a pessoa comete os erros por falta de atenção. Pode ser uma pessoa desorganizada também. Sim. Normalmente ela esquece objetos, Sim. Ela esquece provas, esquece de pagar contas, né? Às vezes esquece de compromissos, né? Então, assim, é muito normal essa pessoa também procrastinar atividades, né? É comum, por exemplo, ela deixar para fazer tudo no último minuto. Ela procrastina muito as coisas, né? E às vezes ela compra cursos na internet, começa a fazer, não termina, às vezes compra mais de um, quando vê já tá com aquele monte de curso comprado e não conseguiu terminar nenhum, né? Então, assim, são pontos que a gente tem que ficar atentos, né? Sim. Também no adulto, né? A hiperatividade no adulto, ela é diferente da criança, né? Ela pode ser mental e não física. Às vezes a pessoa ela não consegue, por exemplo, também contemplar aquilo que ela está vivenciando, contemplar uma praia, por exemplo, né? Ela corta o outro quando o outro está falando, ela não consegue esperar ele terminar de falar. Muitas vezes, né? Então, assim, há uma impulsividade muito grande, né? Às vezes, por exemplo, tá na fila ali do supermercado, vê a fila do lado, andar um pouquinho, já troca para a fila do lado, né? Porque acha que vai seguir mais rápido, né? Então, assim, embora, né, a base seja a mesma, né, os critérios sejam os mesmos das crianças, né, mas no adulto TDAH, por exemplo, ele se expressa de uma forma um pouco diferente, né, como a gente viu. Muito importante esses pontos que você colocou aí, né? Sim. Para finalizar, Mary, que tal a gente compartilhar um pouquinho algumas dicas práticas de atividades que podem ser benéficas para essas crianças com TEA e TDAH? Então, coisas simples que a gente tem na casa da gente ou a gente pode fazer na casa da gente, né? Para o TEA, atividades sensoriais, porque muitas vezes eles tem uma rigidez ali, massinha de modelar, que você pode fazer com trigo, pode fazer com biscuit, óleo, né? É verdade. Então, a massinha de modelar, slime, são atividades sensoriais, tinta, que vai trabalhar a coordenação motora e vai trabalhar as texturas. Isso é muito importante para o TEA, você oportunizar aquela criança que às vezes fala, mas ele não consegue pegar na massinha, ele não consegue pegar na massinha hoje. Sim. Mas de tanto você estimular, amanhã, depois, ele já vai conseguir pegar nessa massinha e vencer, né, essa sensibilidade ali. Sim. Atividades motoras. Quer ver outra coisa legal? Caixinha sensorial. Legal que dá para fazer também. Colocar vários grãos diferentes dentro de uma caixinha, pedrinha, feijão, carocinho de milho. Colocar a mãozinha da criança para que ela sinta as diferentes texturas e passe para uma outra caixinha. Ela vai fazer um movimento de pinça, que é tão importante na alfabetização. E essas crianças, elas têm um comprometimento motor, sabe? A gente precisa trabalhar a força motriz do TEA. Não estou falando todas, né? Estou falando que dentro do espectro nós vamos encontrar crianças que precisam dessa estimulação motora. Sim. Jogos de tabuleiro, aqui no TDAH para trabalhar a concentração, esperar a sua vez. Pega a vareta, que lá atrás voltou. Ótimo. A gente usa muito pega a vareta nos atendimentos. Que legal. Porque esperar a sua vez, só pode pegar a cor vermelha. Então, a atenção, trabalhar a atenção. Isso
pro TDAH é muito legal. E o que a gente falou lá atrás da rotina que eu colava na carteira daquela criança, fazer isso em casa. E você falou, isso é bom em casa, isso é excelente em casa. Fazer um cartaz, às vezes, deixar no quarto da criança com os desenhos, com os né? desenhos pro TEA, colocar lá no banheiro, ó. O que você vai fazer agora? Escovar os dentes, é o card escovando os dentes, penteando o cabelo, tomando banho. Isso, a criança é visual. Então, essa rotina previsível, para ela, faz toda a diferença. Com certeza. E dá pequenas missões. Arrumar a cama. Responsabilidades para o TDAH, ó, juntar os brinquedos. Certo. Então, assim, também você está trabalhando o quê? O corpo, o movimento, colocar uma música. Olha quanta coisa legal que dá para fazer com essas crianças. Colocar músicas que a gente fala sobre o neurônio espelho, o TEA tem muita dificuldade em imitar. Então, a criança que está no processo de imitação, a gente está super feliz com ela, né? Alguns têm muita dificuldade. Então, música, cabeça, ombro, joelho e pé. Ótimo, né? Ele tem que colocar. E quando ele consegue imitar... Gente, eu falo isso porque eu tô atendendo uma criança que, assim, essa semana ele começou a imitar. Olha, então, eu cantei o ano todo, cabeça, ombro, joelho e pé, e agora ele me deu a alegria em novembro. Desde fevereiro, em novembro, ele consegue imitar e colocar a mão na cabeça. Então você fica assim, uau! Ele venceu, ele avançou. Olha que coisa linda. Bacana, maravilhoso você ver isso. Nossa, gente, o coração fica assim, explodindo de alegria. Então são práticas simples que a gente consegue fazer na nossa casa, né? Bolinha de sabão. Você sopra para a criança estourar. Tá trabalhando o quê? Visomotor. Tem que ter atenção de olhar onde está a bolinha e ali estourar. Maravilha, né? Uma dica importante é que os pais busquem se informar, então, né, sobre os transtornos. Para quê? Para que os diagnósticos corretos sejam precoces, como a gente falou anteriormente, né? E que eles se envolvam ativamente nesse processo, né? Realizando essas intervenções rápidas, né? Em casa, não é mesmo? Simples, né? Coisas do dia a dia também, né? Então, assim, o apoio familiar e escolar, eles são muito importantes para esse desenvolvimento da criança. Com certeza, né? Isso. E segundo Fernanda Drum, que é uma fonoaudióloga, doutora em comunicação em crianças com TEA, ela diz o seguinte: quando você conhece uma criança autista, você conhece apenas uma criança autista. Isso. O autista não tem cara, né? Eles são muito diferentes entre si, com suas subjetividades, suas características próprias, né? Sim. Por isso é tão importante o que você falou, conhecer mais sobre os transtornos, se informar mais corretamente, com as fontes adequadas, né? Porque isso impacta diretamente no desenvolvimento da criança, no bem-estar daquela criança, né? Diminui o sofrimento e impacta também nas políticas públicas voltadas para esse público, né? Exatamente. Não só o autismo, como também o TDAH, né? Então, isso tudo é muito importante. Verdade. Bom, eu acho que nós conseguimos cobrir muitos pontos importantes hoje, hein? Desde as principais características, né? O diagnóstico, as estratégias de apoio, as dicas valiosas que a Mary trouxe, né? extensiva à família, à casa, né? Não só que pode ir para muito mais além da escola, né? Verdade. Como que a família trabalha em conjunto com a escola pode trazer benefício nesse desenvolvimento, né? E a persistência, né? O processo. Eu sei que os pais ficam muito ansiosos, né? Mas é importante o alcance dessas pequenas metas, né? Tudo que a gente sempre fala na terapia com os nossos pacientes, né? Verdade. Pequeno, um dia de cada vez, vamos vencer um dia de cada vez, né? Isso é tão importante para a criança. Um passo após o outro, né? Exatamente. Isso aí. Mary, quero muito agradecer sua participação, muito enriquecedora, valiosa, compartilhando essa sua experiência tão bonita com esse público, essa vivência que você tem na prática, né? Quero te agradecer imensamente, foi assim, riquíssimo
com certeza, eu acredito que os nossos ouvintes, as pessoas interessadas no assunto, e mesmo as que não têm, às vezes, né, o diagnóstico na família, é importante que todos conheçam, né, até porque uma hora você vai lidar com alguém que esteja, né, que tenha esse transtorno, e é importante a gente se informar para até saber acolher o outro, não é verdade? Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, uma honra, me senti muito honrada, muito alegre em participar desse momento com vocês, desse projeto tão lindo, Psique Ponto a Ponto, que nasceu no coração de vocês e tem abençoado tantas pessoas com informação, né, assunto que é tão relevante para os nossos dias, e eu diria que nós não podemos desistir. É verdade. Né? Nunca desistir. A prática que muitas vezes, agora para os educadores, para os professores, para a família, aquilo que muitas vezes você vai tentar e não vai funcionar, não desista de buscar informações, porque a gente tem muito ainda a aprender com o TEA, né, com o TDAH também, e a gente tem que aperfeiçoar, porque essas crianças... a gente tem que acreditar que elas vão para frente e que vão evoluir. Que é possível, né? É possível, sim. Com certeza, né? Muito obrigada, Mary. Você transmite muito amor quando você fala sobre esse assunto, né? Maravilhoso ver um profissional assim. Da área da educação. Tão amoroso, não é mesmo? Verdade. Eu que agradeço. Então, nós agradecemos a todos, né, que nos acompanharam e esperamos que esse episódio tenha sido esclarecedor para vocês. Os nossos contatos nós vamos deixar, né, na descrição do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Isso ajuda muito o nosso canal. Muito obrigada. Até mais, pessoal.